Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Começando aqui mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje eu vou contar um pouco da nossa história, como abrimos aqui o comércio, quando, de onde surgiu a ideia de abrir o comércio. Se meu esposo já tinha o comércio, se a gente abriu o comércio depois que eu vim morar aqui, como é que foi? Se você gostar do vídeo, deixa o like, comenta aqui embaixo e compartilha para estar chegando novas pessoas por aqui. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Assim, pessoal, quando eu conheci meu esposo, ele trabalhava como promotor de venda. Se você não sabe o que é promotor de venda, é uma pessoa que trabalha para uma certa empresa que vende produtos. E esses produtos são vendidos pelo vendedor da empresa nos mercados e são entregues pelos entregadores. Claro, né? Óbvio, né? Mas aí tem um dia da semana que o promotor de venda, no caso, meu esposo, tinha o dia de ir nos mercados e organizar aqueles produtos da certa empresa que o vendedor passou lá e vendeu, certo? Então os produtos já teriam sido entregues, já estavam lá no estoque. Então ele chega lá, tira o produto do estoque e organiza na prateleira, da maneira que a empresa pede, que tem um layout, tem tudo lá, uma questão lá que as empresas exigem, né? Então é para isso que ele trabalhava. Só que o que? Não é num só mercado. Então a empresa, ela vende os produtos para vários mercados. Então ele trabalhava aqui na região. Então ele trabalhava na cidade onde eu morava, onde meus pais moram, e trabalhava em todas essas cidadezinhas pequenas aqui, vizinha à nossa cidade que eu moro hoje. Foi assim que eu conheci ele. Eu conheci ele e nos mercados onde eu morava, na cidade onde eu morava, que eu trabalhava. Então ele chegou no mercado onde eu trabalhava, né? E acabou que nós se conhecemos, começamos a conversar e hoje eu estou aqui. Então, nesse meio tempo aí, da gente se conhecer, de namoro e tudo, surgiu a ideia. Eu já tinha uma ideia, gente. Como eu trabalhava no mercado, eu tinha vontade de trabalhar para mim, de comércio. Só não sabia o que. Se seria de loja de roupa, se seria roupa infantil, brinquedo, só não sabia de quê. Mas era uma coisa que eu já estava trabalhando em comércio, então eu tinha isso para mim, essa vontade. De um dia, se eu tivesse a possibilidade de abrir um comércio para mim, né? Juntou com a vontade dele também, por ele trabalhar em mercados, né? Então ele tinha essa vontade também. Assim, surgiu a ideia dele abrir alguma coisa para ele, como ele tinha garagem aqui e não utilizava para nada, né? A não ser para guardar a moto dele. Então ele pensou. Então juntou a ideia que ele tinha, a ideia que surgiu na mente dele de aproveitar o espaço da garagem aqui e abrir um comércio, com a ideia que eu também tinha uma certa vontade de trabalhar com comércio. Então uma coisa com a outra se bateu, por isso que com isso, a gente abriu aqui. Mas aí como foi? Como, assim, a ideia veio e como se concretizou? A gente tinha condições, assim, né? Quando eu conheci ele, eu trabalhava no mercado de carteira assinada. Quando decidimos a vir morar junto, né? Eu vim morar aqui, viver com ele. A gente não é casado, a gente mora junto, né? Casado porque a gente vive de casados. Mas aí, quando eu decidi vir pra cá, junto ali, então eu tive que sair do mercado. Então eu recebi uma conta ali, né? Então, com aquela conta que eu recebi ali, eu peguei uma parte daquele dinheiro que eu recebi das contas, e daí a gente começou a colocar o plano em prática, né? A gente começou a pesquisar valores de prateleira, aonde vendia. Gente, prateleira nova é caro por demais, gente. Muito, muito caro. Pensa no negócio caro. Balcão, nem se fala. Então a gente não foi buscar por tudo novo, senão nosso plano não teria se concretizado, né? Então a gente decidiu fazer o quê? Vamos buscar na opção de usados mesmo, porque na loja onde a gente comprou, tinha as prateleiras novinhas, lindas, gente, super linda, e tinha as usadas, né? Que são prateleiras que outras pessoas já usou, aí vendeu lá para essa certa loja, aí elas raspam, pintam, fica como se fosse nova. Só que nem se compara, né, com as novas, porque as novas elas são até num outro modelo. Essa que a gente tem aqui é um modelo bem mais antigo.
mas serve bastante. Não importa se é novo, se é usado, o importante, gente, é que a gente consiga utilizar e faça com que as coisas dê certo. Não importa se é novo, gente. Isso aí é só um detalhe, né, assim? Então, a gente escolheu a pessoa lá. A gente deu uma entrada. Essa entrada foi com o dinheiro das contas que eu tinha recebido. E parcelou. Então, as parcelas, quem ficou pagando foi ele. E eu paguei uma parte na entrada com as minhas contas, certo? E as mercadorias? As mercadorias a gente teve que pegar dinheiro emprestado. Com quem? A agiota. Foi, gente. Não é uma ideia boa. Eu não aconselho a ninguém fazer isso, porque a agiota não é como um empréstimo no banco, que você pega e vai pagando ali as parcelas. E no final, cada parcela que você paga, você vai diminuindo a sua dívida. Não. Uma agiota, quanto mais você demorar para pagar, mais você vai pagar de juros. E quanto mais você demora, não abate no valor. Vamos dizer, se você pegar um valor X, vamos dizer, R$ 500, e tiver que dar todo mês R$ 50, mesmo que você demore 10 meses ali para pagar aquele dinheiro, dando 50 todo mês, aqueles 10 meses que você deu de R$ 50 não desconta no valor. No final, quando for com 10 meses que você tiver que pagar aquela pessoa de volta, você vai ter que devolver os mesmos R$ 500. Mesmo você tendo que pagar durante esses meses todinho que você demorou para ter o dinheiro de pagar, mesmo você pagando ali todo mês um valor, uma taxa. Aquela taxa não abate no valor. Então, não aconselho. Mas foi a única opção que a gente teve no momento, né? Foi isso aí. No tempo ele não tinha cartão ainda. Não tinha. Então, a gente não tinha nem a opção de comprar no cartão. Não tinha. Então, a opção foi essa. Então, a gente pegou esse valor, com esse certo agiota. Aí, a gente demorou ali por volta de 1 ano, mais ou menos, para pagar ele. E a gente só conseguiu pagar quando meu esposo resolveu, não, eu vou sair da empresa, vou receber minhas contas, eu quito a agiota. Então, ele decidiu, né? Depois de 1 ano que a gente abriu aqui, a gente já tinha conseguido pagar as prateleiras, né? Ficou dividido, acho que foi em 6 vezes, gente, porque já faz um tempo aí. Eu não sei se ficou dividido em 6 ou foi em 9, tá? 9 parcelinhas. Então, a gente fez o quê? Já tinha quitado as prateleiras junto com o balcão, né? Porque foi comprado numa loja só, prateleira e balcão. Então, foi feito o cálculo lá e uma divisão só, com uma parcela só para ficar pagando. Só que tinha os móveis também, né? Que na época foi comprado só o armário e a mesa para ficar pagando. O fogão, ele tinha encontrado uma promoção no tempo e comprou o fogão à vista, certo? Como ele vivia, né, sozinho, só o menino vivia com ele, a menina era bebezinha, ficava com a mãe direto, não tinha gasto com a menina, não sei a pensão. E ele comia na casa da mãe, almoço, café da manhã, janta, tudo pra lá. Acabava que sobrava um pouquinho do dinheiro dele no final do mês. Então, ele tinha um trocadinho guardado. Não tinha geladeira na casa dele, aqui no caso, né? Não tinha geladeira, não tinha nada, gente. Tudo ele passava o dia na casa da mãe, não, passava o dia trabalhando, à noite ia pra casa da mãe, e o filho dele passava o dia lá, só vinha pra casa pra dormir. Então, não tinha gasto, não. Então, ele tinha uma economia, então ele comprou, no tempo, o fogão à vista, e ficou o armário e mesa pagando, mais as parcelas aqui do balcão e prateleira. Mercadoria foi como eu falei, a gente comprou o dinheiro que pegou emprestado. Então, a gente só tem o compromisso de pagar uma taxa todo mês, né? Ah, chegou o mês, completou o mês, não tem o dinheiro de devolver não? Tem não. Então, eu dou aquela taxa. Passou 2 meses, tem não? Tem não. Então, a taxa de novo. E assim foi até a gente conseguir pagar. Quando foi com 1 ano, né? Ele teve a decisão de querer sair da empresa, fazer lá um acordo e sair, porque ele conseguiria pegar o dinheiro, né? Do tempo que estava lá e pagar esse valor que estava devendo. Quitava finalmente esse valor. Porque com a gente trabalhando por esse 1 ano e ele trabalhando na empresa, a gente só conseguiu quitar as contas. Mas esse valor que tinha pego, a gente não tinha conseguido acumular para poder devolver. Então, a gente conversou e chegou à decisão dele sair, né? Foi uma decisão que poderia ter dado errado, sim, mas graças a Deus a gente tá conseguindo levar até agora dessa maneira. E como a gente viu que a saída de água estava boa, apesar de não ter quem entregasse no momento, tinha que estar esperando por ele chegar,
Então ele decidiu, então eu vou focar nas águas, vou comprar mais garrafões, eu vou encher aqui de água e vou sair. Como quando a gente sai, fica recebendo seguro-desemprego, né? Por 4 meses, parece. Então, tinha aqueles 4 meses para ele ver se deu certo ou não. Caso ele visse que não valeria a pena, né? Ficar só com aqui, ele voltaria a arrumar outro emprego. Como era recente, e ele já tinha trabalhado em mais 2 empresas antes, então ele conseguiria um outro emprego de promotor facilmente, né? Aí, pronto. Só que a gente viu que passou a fase do seguro-desemprego e viu que a gente estava conseguindo levar só aqui, e era bom para ele, que era em casa, não precisava estar se arriscando, viajando de moto, gente. Tinha dia que ele saía aqui, ele chegava aqui escuro já, porque ele saía de uma certa cidade que era, assim, vizinha, mas de certo modo um pouco longe. Às vezes ele estava fazendo um certo trabalho lá, não tinha concluído, aí tinha que fazer hora extra. Se tivesse uma certa hora e ele não tivesse concluído, a empresa exigia que mesmo que fosse hora extra, ele terminasse o serviço, entendeu? Então ele tinha que ficar. Aí às vezes chegava aqui, um pouco até mais tarde já, à noite, vinha na pista, né, que é bem perigoso, então ele optou ficar só aqui. Então de lá pra cá, a gente começou tendo só o comércio. Aí as coisas ficou um pouco complicadas no começo, porque antes a gente tinha a renda dele certa, né? Então, as contas de água, de energia, tudo, a gente não tinha com o que se preocupar. E quando fosse o dia tal, a gente sabe que ia ter o dinheiro e ia pagar. E sem o dinheiro dele? Acabou o seguro-desemprego. Só o mercado. As coisas foram um pouco difíceis no começo, porque tudo é uma adaptação, né? Assim. Mas aí a gente começou a ver o que? Não, a gente tem que saber o que é prioridade. A gente tem que comprar mercadoria? Tem. Mas se a gente não pagar a conta, as contas, elas vão vencer e vão ser cortadas, né? Então a gente começou a botar, assim, no papel e ver o que era prioridade. E a gente ia dando importância a quem vinha primeiro. E vamos trazendo até hoje, né? Estamos aqui até hoje. Hoje já vai fazer 6 anos. Vai fazer não, agora em dezembro fez 6 anos aqui de comércio. Eu vim pra cá, gente, no dia 17 de dezembro, há 6 anos atrás. E no dia 18 a gente abriu aqui o comércio, o primeiro dia. O primeiro dia, gente, foi difícil. Por quê? Porque a gente acordou cedo, ele ia trabalhar e quem tinha que ficar aqui? Eu. No primeiro dia, bem difícil, porque assim, você sabe, toda mudança exige uma adaptação, um período ali que não é fácil. Então, eu já estava naquela transição de sair da casa da minha mãe e vir para cá, naquela adaptação de, não é mais a vida ali que eu tinha com minha mãe, acordar tem tudo pronto, não, passou a ser tudo diferente, tudo era eu, e eu veio cair a ficha, né, tipo, você faz os planos, tudo, mas você só cai a ficha mesmo na hora. Então, tipo, chegou no dia, né, aí o dia 17 a gente tá organizando aqui, porque a gente passou essa semana todinha se organizando, né? Antes mesmo de eu vir. A gente foi para João Pessoa, escolheu as coisas, a gente conseguiu, pagou o frete, foi, para trazerem aqui. Aí trouxeram, entregou tudo pronto. Aí no domingo, foi um domingo que eu vim. Aí eu vim da cidade que eu morava para cá. E nesse mesmo domingo que eu vim, a gente ajeitou tudo por aqui. Como eu falei, não era muita coisa. Então as prateleiras já tinham sido entregues antes. Então já estava no lugar, né? Elas chegaram desmontadas, gente. Elas são usadas, mas não tinha como trazer no carro ela inteira, né? Então, veio partes dela aqui desmontada. Aí aqui, quando chegou o entregador, né, que veio, que acho que foi até da loja mesmo, porque faz um tempo, já não lembro se foi o pessoal da loja mesmo, que veio fretado e trouxe, já incluiu ali no valor, ou se a gente pagou alguém por fora, acho que não, foi eles que montou. Aí, já estava montadinho, então a gente só tinha o trabalho de simplesmente organizar as mercadorias, né? Então a gente, quando eu cheguei no domingo aqui, cheguei com minhas coisinhas, que eu não tinha muita coisa para trazer, né, gente? Eu cheguei a comprar no mês de vinho, né? Quando eu saí do trabalho, que eu ia pegar meu dinheiro. Então, com aquele dinheiro eu consegui comprar algumas coisinhas de utensílio de cozinha, que eu não tinha nada, né? Na minha fase, assim, da adolescência, tudo, eu não tinha esse negócio. Tem gente que planeja, né? Vou casar com tantos anos,
casar, vou ter filho. Não, eu não tinha esses planos, gente. Eu vivia um dia após o outro. Ia vivendo. Aí eu conheci ele, aí passou aquela fase namorando, chegou a decisão de vir morar junto, então não tinha nada. Eu fui comprando ali praticamente no mês de vir, nos últimos dias ali pra vir. Aí eu fui com minha mãe, a gente escolheu algumas coisas, eu comprei e eu trouxe minhas coisas. Não tinha muito o que trazer, mas o que deu pra trazer eu trouxe. Então, juntamente com as mercadorias, né? Então, quando foi no domingo que eu cheguei aqui, depois de chegar aqui, a gente resolveu organizar, aquela ansiedade de organizar as mercadorias, de ver tudo certinho, né? Pronto. A gente terminou aqui, eu lembro que a gente terminou que já era... A gente chegou a pintar essas paredes aqui, ó. Como eu falei pra vocês, não, a mercadoria, assim, com o dinheiro que a gente pegou, não deu pra comprar muita coisa. Então, não tinha muito o que organizar, não. Era bem rapidinho. Juntou eu e ele, no chão a gente arrumava. Foi mais a questão, assim, porque tinha que pintar também, né? Aqui foi pintado. E a gente, assim, sem saber muito como fazer, mas a gente deu uma pintadinha nessas paredes, porque tava suja, riscada, marca de pneu, coisa assim, né? Então, não ia inaugurar um negócio, abrir todo sujo. Não que não esteja sujo, né? Já tá precisando dar uma bela de uma pintada. Mas, quando foi para abrir, a gente pintou. Juntou eu e ele, a gente pintou aqui. Depois que pintou, a gente começou a organizar a prateleira. E quando foi no dia 18, foi o dia de abrir. Ele se organizou, aquela ansiedade toda do primeiro dia, será que vai vender, como é que vai ser? E ele se organizou, foi embora trabalhar. Quem ficou? Eu. Eu com a minha ansiedade, com todo aquilo ali, aquele turbilhão, né, de emoções ali. Aí também tem a questão que eu não conhecia ninguém, tudo era novo pra mim. Era novo a casa, novo o trabalho, novo as pessoas, a vizinhança, tudo, gente, tudo era novo. Aí aquelas pessoas passavam, era uma coisa que não tinha, né? Do nada você olha assim, oxo. Aí o povo passava assim, olhando, olhava, e eu com a vergonha aqui dentro, sozinha, né? Aí a mãe dele, às vezes vinha, ficava um tempo aqui conversando, mas ia-se embora, né? Porque ela tinha que cuidar na casa dela, do almoço, de tudo. No tempo, o menino dele ficava lá, né? Sempre ficou lá porque ele trabalhava. Então, quando ele saía pra trabalhar, ele deixava lá. E eu ficava aqui, gente. E foi assim, sabe? Aí do nada chegou... Eu consegui vender coisas no primeiro dia, tá bom? Eu não lembro muito bem como foi o primeiro dia, o que eu cheguei a vender. Mas eu lembro que eu vendi, tá bom? É que já faz uns anos, né? E como o tempo passa rápido, gente, olhando assim, passa rápido. Consegui vender, sim, no primeiro dia. Quando ele chegou naquela expectativa, e aí, como foi? Conseguiu vender alguma coisa? Chegou procurando assim, olhando, ver o que vendeu, né? Mas a sensação é boa, tá? De você trabalhar pros outros e você ter algo seu. É bom, gente, é bom. Assim, como tudo tem seus pontos positivos e negativos, então é bom. Tem um ponto positivo. E você ver ali, chegar um cliente, comprar e levar, é bom. Até porque no começo, gente, era maravilhoso, porque a pessoa não me conhecia, então eu tinha vergonha de pedir comprar fiado. Então tudo que eu vendia, gente, ali, era no dinheiro. Não importa se eu vendesse uma coisa, duas, três, mas quando a mercadoria saía daqui, saía porque deixou o dinheiro. Então naquela fase ela era boa. Foi uma coisa que... Foi assim que a gente conseguiu pagar as contas, né? Porque ele trabalhava fora, mas o tempo que eu ficava aqui, o que vendesse, por pouco que seja, era no dinheiro. Então a gente conseguia comprar a mercadoria de novo, sem ter que estar tirando do salário dele, entendeu? Foi assim que a gente conseguiu pagar as contas e conseguiu manter isso aqui. Aí, eu acredito assim, sabe? Que se fosse desde o começo, ele aqui de dentro, o pessoal tenha começado a querer comprar fiado desde o primeiro dia, entendeu? Não vou exagerar no primeiro dia, né? Mas eu acho que em 2 dias, 3 dias, uma semana no máximo, já teria alguém querendo falar pro fiado, principalmente familiar, né? E ele, por ficar sem graça, como ser coisa nova e não saber dizer não, que até hoje, às vezes, ele não sabe dizer não, ele iria vender. Então, eu acho que a gente não tem que conseguir ir pra frente. Se fosse ele aqui. Por isso que as coisas é no tempo certo e do jeito que Deus quer. Não é o jeito que nós quer. Entendeu? Porque assim, como foi que começou comigo aqui de dentro e eles não me conheciam, então a gente conseguiu aquele período ali de 1 ano, a gente vender praticamente só no dinheiro. Acredito que às vezes tinha gente que esperava ele chegar à noite, gente. Esse povo sabia que certa hora era ele que estava e não eu. Porque assim, eu ficava aqui o dia inteiro, não fechava para almoço, porque
que era eu que ficava, né? Eu só subia para cuidar de almoço assim no dia que ele trabalhava aqui. Porque aí eu tinha que fazer o almoço porque ele vinha almoçar em casa. Mas nos dias da semana que ele viajava, que ele não vinha, eu não fechava, eu ficava aqui. Então, o pessoal já estava acostumado. Quem já conhecia ele, né? Ele vivia aqui, ele sempre morou aqui. Então, sabia a hora que ele chegava. Então, ele chegou, quem ficava era ele, e eu subia para cuidar das coisas, né? Que eu passei o dia inteiro, então eu ia fazer as coisas. Aí, pronto, 5h30, 6 horas já era ele que tava. Acredita que tinha gente que depois de 1 mês, 2 meses, tinha gente que esperava ele chegar para vir falar. Porque comigo tinha vergonha. Passava o dia todo esperando ele chegar para poder vir falar. E ele não sabia dizer não. Aí, mas como era minoria, então ia levando tudo. A maioria que venderam dinheiro, que a gente foi levando nesse 1 ano, a gente conseguiu quitar as contas, quitar móvel, quitar tudo certinho. No tempo a gente não comprou guarda-roupa, não comprou, a gente vivia aí, ia se virando. Cama também, a gente ficou com o que ele tava, a gente comprou cama já faz pouco tempo, acho que faz uns 2 anos aí que a gente comprou cama. Mas esse pra trás a gente não tem comprado. Foi só o que eu falei mesmo, o armário, a mesa e o fogão, só. E fomos virando com isso aí mesmo. Aí, pronto, foi passando o tempo, gente. Aí ele saiu da empresa, passou a ficar aqui. Então, a partir do momento que ele saiu, né, depois de 1 ano de mercadinho aqui aberto, ele saiu, então quem passou a ficar durante o dia inteiro foi ele. E eu ficava fazendo as coisas. Aí, passou a ser o quê? Quando ele saía, era que eu ficava. Aí entrou o período que eu tava grávida, né? Porque nem desse 1 ano de mercado aberto, foi no período que, eu acho que 3 meses no mercado aberto, eu engravidei. Foi. Eu não engravidei sem querer, assim, tem gente que diz, engravidei sem querer. Não, foi uma coisa que eu decidi, eu tomava remédio, eu decidi parar. Eu parei em janeiro, e em março eu tava grávida. Foi isso aí. Então, foi o período que eu engravidei. Então eu ficava em cima e ele aqui trabalhando. Aí foi também, gente, por isso que ele saiu do trabalho, né? Foi um período que eu tava grávida, que eu ia ganhar neném. Então eu não ia ter como ficar aqui. E também tinha que comprar as coisas da minha filha, né? Berço, cômodo, essas coisas. Então foi uma das coisas que fez ele também sair do trabalho, entendeu? Aí no tempo, gente, eu ainda recebi auxílio maternidade. Tipo, aí a gente tinha que comprar as coisas da criança, tudo, né? Foi no período que eu tava grávida, então teve que comprar tudo. Então ele teve que sair, foi por isso que ele saiu. Porque chegou, eu já ia fazer 7 meses, gente. Não tinha comprado berço, não tinha comprado cômodo, não tinha comprado nada. Eu cheguei até a brigar com ele, discutir, que eu sou uma pessoa, gente, assim, vocês me veem assim, mas eu sou chata, sabe? Às vezes eu olho pra mim assim, como eu sou chata. Eu, quando eu pego com o negócio, gente, pego no pé, pego, chega de irritar, viu? Chega de irritar. Mas assim, eu já ia fazer 7 meses. Não tinha berço, não tinha cômodo, não tinha nada. Eu me estressei. Eu não sei se eram os hormônios da gravidez que muda, né? Eu só sei, gente, que era tanta coisa passando na minha cabeça, turbilhão de sentimentos, de coisas, que eu cheguei a me estressar, até discutir com ele por causa disso, porque já ia 7 meses e não tinha comprado nada. Foi no período quando a gente conseguiu já ter cartão. Uns 2 meses, 3 meses depois de abrir o comércio, a gente conseguiu fazer pedido de cartão, porque ele trabalhava de carteira assinada, né? Pra ver se vinha. E sempre negava até que veio um da Magazine Luiza, que o limite era até bonzinho. Então foi ele que a gente usou pra comprar as coisas. Eu cheguei a comprar até berço pela internet. Comprei cômoda. Não, a cômoda não, porque a cômoda ela era junta. Era berço e cômoda. Era um móvel só que eram os dois juntos, sabe? Vinha os dois num móvel só. Aí, como o quarto era pequenininho, eu tinha que escolher um móvel que se desse certo ali no espaço que tinha. A gente conseguiu. Aí, a roupa da bebê, a gente ia comprando assim. Eu saía, ia no centro, ia alguma coisa. Sempre trazia alguma coisinha. Aí, minha mãe também, gente. Quando descobre que tá grávida assim, alguém da família, a gente já fica todo bestinha, né? E começa a querer comprar coisa. Então, minha mãe comprava coisas, me dava. A minha irmã me deu também. E eu, sempre que eu ia no centro, ia comprar alguma coisa e tal, comprava alguma coisinha. Quando ficou mais perto mesmo, que aí ele foi e me deu um dinheiro, né? O período que eu comprei ali, berço, coisa assim, foi quando ele me deu dinheiro para comprar as coisas que faltavam, né?
que eu nem lembro direito, mas como tem que comprar banheiro, tem que comprar bolsa, né, de maternidade, tem que comprar um monte de coisa, gente. Então, quando foi se aproximando, ele ia me dando, assim, chegava uma semana, no final do mês, uma coisa assim, ele vai e me dava. E eu fui comprando. E o auxílio só saiu depois que ela nasce, né? Quando ela nasce, aí a gente dá entrada no auxílio maternidade. Então aí passa um período ali, aí eu pensar que não sai. Aí foi quando a gente começou a quitar, né? Algumas contas que tinha feito, porque comprou coisa em cartão, ficou pagando tudo. Aí quando recebeu, foi pagando com quem tinha recebido e aproveitou parte daquele dinheiro para comprar de mercadoria. Porque foi bom, gente, recebeu o auxílio. Como já tinha comprado, né, com o dinheiro dele, que ele trabalhava, então tinha coisas pagando ainda, mas era coisa que foi parcelada em cartão. Então, era aquelas parcelinhas. Então, a gente usou o dinheiro para comprar de mercadoria. Foi quando a gente comprou algumas coisas. Comprou até uma prateleira a mais. Tem uma das prateleiras que foi minha mãe que comprou. E foi quando ele focou também nas águas. Então, ainda aproveitou parte desse dinheiro, comprou mais garrafão. No tempo, a gente só tinha 10 garrafão de água, né? Trabalhava com isso aí. Hoje em dia, a gente já chegou a ter 30 garrafão, quase 40. Mas é porque às vezes tem cliente que chega e quer comprar completo. A gente nem pode fazer isso, mas para não perder o cliente, né? A gente acaba que vende completo. Mas é ruim para nós, porque depois que eu comprar esse garrafão novo, acaba que a gente só consegue comprar mais caro. Não compra mais pelo preço que a gente tinha comprado. Então não é vantagem vender garrafão. E hoje estamos aqui, né? Hoje já é 6 anos que temos esse comércio. Não tenho nem parado de pensar nisso, mas já fez 6 anos. Porque é sempre assim, minha filha faz 5, o comércio 6. Aí o ano que vem ela faz 6, o comércio 7. E assim, sabe? É sempre assim, a diferença de um ano, certinho. Que ela é de novembro e completa ano aqui em dezembro. Então é um ano. Tem isso aqui, pessoal. Isso aqui fica na frente, ó, que a gente mora no lado do sol. O sol entra todinho. Então, tem isso aqui que fica na frente do comércio, que é pago também. Foi uma das coisas que a gente comprou no começo. Que foi uma das coisas que fez conta para nós pagar também. Que isso aí já foi comprado no período que a gente adquiriu o cartão, né? A gente abriu aqui, uns 2, 3 meses, a gente começou a pedir cartão. No começo negando, até que veio. Quando veio o primeiro cartão, uma das primeiras coisas que a gente comprou foi isso aqui, que se chama Todo. Então, foi caro, no tempo foi R$500. A gente deu a entrada, parece que foi de 200, e dividiu o restante no cartão. Foi uma das coisas também compradas no começo, assim que abriu, né? A geladeira, não essa. Essa aqui é usada, essa aqui é ferrugem, tá, gente? Isso aqui não sai, isso não é sujeira, é ferrugem. Não foi essa, era a que ficava lá em cima, na casa. Foi a primeira geladeira que a gente tinha, né? Não tinha isso aqui, não tinha isso aqui. Não tinha freezer, tá? Aqui, uma dessas freezers é da mãe dele, emprestada, e a outra é a nossa, tá bom? E essa geladeira aqui é a geladeira que a gente usa pra guardar as coisas lá de casa, tá bom? Certo? Porque não cabe essa geladeira lá. E a que a gente tinha que ficava lá queimou. Mas aquela geladeira lá foi uma das primeiras coisas que a gente comprou também quando abriu aqui. Porque a gente abriu um comércio, no começo não tinha refrigerante, né? Nos primeiros dias não tinha. Quando a gente começou a vender, que entrava e a gente ia comprando novas mercadorias, tanto que acabou, e com o lucro a gente ia investir em um produto que ainda não tinha. A gente começou a comprar refrigerante e viu a necessidade que tinha que ter uma geladeira. Como é que ia refrigerar o refrigerante? Então a gente teve que comprar a geladeira. E também, na casa também, né? Como é que eu ia estar fazendo comida de tudo? Eu precisava estar aqui o dia todinho. Como é que ia armazenar as comidas? Como é que ia guardar? Eu precisava muito, né? Toda casa precisa de uma geladeira. Então, foi a coisa que comprou também e ficou pagando. A geladeira foi comprada na loja, em carnê, por 12 meses, né? Parcelada em 12 vezes. Foi até no Armazém Paraíba, gente. E ficou pagando, tá? Então, foi coisas que a gente adquiriu contas no começo mesmo. Ali nos primeiros 2 meses. Desde o início, assim, antes de abrir, né? Nos planos de abrir, até os 2 meses ali de o mercado aberto, foi contas que a gente adquiriu e ficou pagando durante 1 ano. A gente só teve folga de conta mesmo quando fez 1 ano. 1 ano aqui, a gente quitou as contas que tinha, ficou sem contas. Só as contas que tinha em cartão, né? Que foi comprando coisas em cartão, às vezes de uso pessoal mesmo. Que nessa época a gente não comprava mercadoria em cartão ainda. Quando foi no tempo da pandemia, que as coisas foram ficando difíceis aqui, foi quando a gente realmente começou a usar cartão para comprar mercadoria. Dentre das dificuldades que houve, de tudo, os obstáculos que teve, estamos aqui, né? Graças a Deus, com a ajuda de Deus, né?
porque a gente não consegue nada se não for da vontade do Senhor Jesus. Mas assim, foi bom, é uma experiência boa. Tem os seus perrengues, seus probleminhas diários ali para resolver, mas no geral é bom. É bom porque você trabalha em casa, é bom porque não é arriscado, é uma coisa que ele tá com, é uma coisa que ele consegue estar com as crianças o tempo todo as crianças tá aqui, outra hora tá lá em cima, entendeu? É uma coisa que é pra ele, né, gente? Não é trabalhando pra outra pessoa. Que tem horas ali, tá cumprindo tudo certinho. Não. Apesar que aqui a gente tem que cumprir horas também, né? Não é porque é nosso que não tem horário. Não, tem horário para abrir, tem horário para fechar, tem regras, tem tudo, né? Mas não se compara, gente. Trabalhar para nós mesmos, né? E graças a Deus, Deus abençoou, Deus deu essa ideia na nossa cabeça e até hoje tá dando certo. Eu espero que cada dia que passe as coisas vão melhorando. Eu sonho com aqui, de olhar isso aqui, tá cheio. Eu sonho em colocar a prateleira aqui nesse final, de ter prateleira aqui. Eu sonho dessas prateleiras tá cheia, tá certo? Tudo é sonho. Então, eu entrego tudo nas mãos de Deus, né? A prioridade agora é nossa casinha, da gente conseguir construir, terminar de construir lá, ficar ali, dar um conforto melhor a nós. Aí depois o foco vai ser só aqui o comércio, gente. Só de tudo a gente investir aqui, tudo aqui dentro, entendeu? Que estão em construção. Então, essa semana foi de focar na obra. Então, houve um desfoque daqui. Tá faltando muita coisa, muita mesmo. Que tudo é paciência e tudo no seu tempo. Não tem como a gente abraçar tudo, né? Então, a gente acaba que a gente tem que focar em uma coisa e tirar o foco de outro. Para que em um outro momento a gente volte a focar nisso aqui, né? Então, é isso que a gente tá fazendo. A gente essa semana focou na casa. Eu mostrei vídeos essa semana a vocês da obra. E se vier a ter trabalho na obra essa semana agora, eu vou mostrar a vocês também. Mas se não houver, a gente vai ter que dar uma pausa. Se for preciso, a gente terá que dar. E vai dar. Se for necessário, né? E porque a gente tem que fazer as coisas com sabedoria. A gente não pode fazer as coisas sem ter sabedoria, não. Porque no começo, antes, quando era só a laje, que a gente resolveu fazer a estrutura da casa, gente. A gente foi no período que quase a gente fechou aqui. Porque a gente não estava dando conta de comprar mercadoria. Tinha cartão, que a gente fez muita coisa em cartão. E ainda tinha a questão que a gente inventou de subir a estrutura, quando estava na laje ainda. Na laje, antes da casa, a gente inventou de subir as paredes, a estrutura da casa. E ali a gente quase faliu, gente. Então tem que ser feito tudo com sabedoria. Hoje a gente se arrepende de ter feito aquele naquele tempo? Não. Porque se a gente não tivesse dado o pontapé naquele momento, a gente não teria hoje nada. Estaria ali na laje ainda para construir a casa. Hoje a gente tem a estrutura da casa, já estão fazendo a estrutura da área de serviço e vai faltar o quê? Só o quê? Os acabamentos. É os mais caros? Mas já temos alguma coisa, assim. E foi difícil aquele momento, bastante, só que sabe nós que passou. Mas mesmo no momento difícil, não nos faltou o alimento na mesa, né? É o mais importante. Deus nos levantou, nos ergueu novamente e estamos aqui. Então, hoje, a gente só vai fazer aquilo que tiver no nosso alcance. Não vamos ficar na situação que a gente teve atrás, né? Não vamos. Então, a gente só vai fazer o que for possível. Se for possível trabalhar essa semana, 2 dias. Se não for, não vai trabalhar. Bola pra frente, vamos trabalhar. Para quem sabe, daqui a uns 2 semanas, daqui a um mês, a gente volta e faz alguma coisa novamente, tá certo? Mas tudo isso eu vou estar atualizando a vocês. Se sim ou se não, vou atualizar vocês aqui sobre isso. E eu só quis trazer sobre isso para vocês, porque foi uma coisa que eu nunca falei aqui, sobre o mercado. Uma coisa que pouco eu mostro a vocês, é porque eu realmente pouco fico aqui. E o tempo que eu fico aqui já é pensando em muito turbilhão de coisa que tem para me fazer. Então eu não consigo sentar aqui e ficar tranquila. Eu sei que foi um monte de coisas aí, gente, porque tem coisas que eu nem lembrava, fui lembrando conforme eu fui falando. Quando eu for editar esse vídeo, vou ver se ficou assim, bem explicadinho. Se ficou aqui alguma dúvida ainda, deixa aqui nos comentários as perguntas, as dúvidas de vocês, que se for muitas dúvidas, eu volto aqui no vídeo e faço um vídeo mais explicado.
E se for poucas, eu vou tirando as dúvidas de vocês no comentário mesmo, tá bom? E espero que vocês tenham gostado, tá bom? Desse tipo de vídeo, falando um pouco sobre a nossa vida aqui, o comércio, tá bom? Se gostou, deixa aquele like, comenta aqui embaixo, compartilha com todas as pessoas que vocês conhecem. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. Tchau!